Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, esse despertar divino, rico e poderoso, do qual você já foi abençoado e presenteado direto do céu, direto da mão do Criador, direto do trono de Deus. Você consegue ir mais a profundo, elevar o teu pensamento ao céu e imaginar Deus te olhando lá de cima e falar: mais um dia, filho, eu vou te chamar e te deu mais um amanhecer. Faça bom uso desse presente divino. Nem todos estão tendo essa rica oportunidade de estar acordado. Quando eu falo rica oportunidade, é de você ser despertado pelo dono de todas as coisas, pelo dono do ouro e da prata. Por isso que eu falo rica oportunidade. Não tem dinheiro no mundo que paga esse despertar divino. Não tem nada que passa ou sobrepassa o amanhecer de uma vida aqui nessa terra. Aleluia. Eu friso muito, eu vou parar sempre aqui alguns minutinhos para estar te dando um remember, tá esquentando a tua mente, o teu pensamento, o teu espírito, em nome de Jesus, para que você valorize o teu amanhecer, o teu acordar. Aleluia. Então faça bom uso, não saia de qualquer jeito, não vá sem consultar o Senhor aonde você tem que ir, independente do lugar, seja bom ou ruim. Eu não sei como você se encontra hoje, às vezes você está preso em situações que você anseia sair. Convide Jesus para o teu barco e você será liberto de toda desgraça. Porque desgraça, o que não é graça é desgraça, o que não é bênção é maldição, o que não é vida é morte, e o que não é luz é trevas. Aleluia. O mesmo Cristo disse em certa passagem, caminhando, Jesus, em João 8,12: aquele que me segue não andará em trevas. Fica claro, já fica claro o que Jesus está falando ali. O que não tiver no meu caminho, o que não tiver sujeito ao Pai em nome de Jesus, o que ainda não morreu para essa vida e nasceu de novo, está em trevas. Aleluia. Às vezes você está tendo mais uma oportunidade de estar sendo despertado hoje e já está com a sua cabeça a milhão, com pensamentos que não são da parte do Senhor. Bom, mas eu oro a Deus que seja da parte do Espírito Santo agora, já infiltrando, incultando da parte do céu na tua vida palavras de libertação. A palavra do Senhor ela cura. Conhecereis a verdade os libertará. A verdade é a palavra é a palavra de Deus, a verdade é Cristo. Ele tem poder para te tirar de situações que você acha que não sairá. O diabo coloca na sua cabeça que muitas coisas é normal, mas Deus quer te dar um renovo. Deus quer te dar um novo dia, uma nova oportunidade de viver o propósito com Ele através do Filho. Como que eu vivo o propósito? No caminho do Filho. Como que eu vivo no caminho do Filho? Morrendo para o meu eu, morrendo para o que você acha que é e na verdade não é. Morrendo para suas vontades. Quanto mais você deixa de fazer o que você quer, mais você agrada a Deus, mais você dá espaço para Deus entrar na sua vida. Aleluia. Faça bom uso desse amanhecer, despertar divino, direto da mão de Deus. Primeiro dia da semana, domingão abençoado. Já declaro uma semana cheia da graça de Deus, cheia da direção do Espírito Santo, para que você não fique perdido em meio a algumas turbulências, em meio a algumas tempestades, ou em meio a alguns caminhos padrão, natural dos seus afazeres diário, terreno, e mesmo assim você não tem consultado ao céu, em nome de Jesus, e os resultados não têm sido bons porque não consultou a Deus. Muita gente está andando como se não precisasse falar com Deus, muita gente está andando como se não precisasse do apoio espiritual do Pai aqui na terra. O Senhor está disponível para todos que o clamam, para todos que o buscam, para todos que o querem na tua vida. Por isso que Jesus deixa claro: vinde a mim, me buscarão, sujeitai-vos a vós, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Então é tudo um interesse seu, o interesse da vida, da pessoa querer Cristo na vida dela. Não adianta você falar que você tem Deus, que você está com Deus, Jesus, eu vou isso, eu vou no culto, eu vou na missa, estou certinho ali, mas o seu coração ainda não está na mão de Deus. A tua vida não está entregue por inteiro na mão de Deus, porque não houve mudança, não houve transformação de nada. Você continua com os velhos hábitos, você continua com as velhas práticas pecaminosas, você continua falando palavrão, você continua xingando, você continua ouvindo coisas que não acrescenta e sim atormenta, você continua ouvindo coisas que não edifica e sim prejudica. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é as boas novas de Cristo, o estilo de vida, metanoia, transformação mental, transformação de caráter. Aleluia, um encontro com Jesus na tua vida vai te mudar por inteiro.
Amém? Então queira esse encontro, busque esse encontro, anseie por isso na tua vida, para que Deus possa te conceder aí tudo que você ainda não viveu, tudo que você ainda nem experimentou. A palavra do Senhor diz que quando é da parte do céu é boa, perfeita e agradável, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas na tua vida, mas desde que você queira sair de ciclos, quebrar, romper barreiras que vem te prendendo, te cercando até hoje. Aleluia. Eu não sei a tua idade, às vezes você tem 20, 30, 40, 50, 60, mas não viveu o melhor de Deus ainda. Eu oro a Deus que o Senhor te visite agora nesse momento e abra os teus olhos espirituais e te dê entendimento para você ver onde você está pisando, para você ver o que você está fazendo, para você dar uma refletida e ver se está valendo a pena uma vida fora da presença de Deus. Busque o Senhor aqui nessa vida, enquanto se pode achar. Depois dessa vida só vai te apartar, esquerda, direita, bode, ovelha. Aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos. Tem uma mensagem do céu, o Senhor colocou no meu coração ontem no finalzinho da tarde, e hoje pela manhã, ao despertar, pela bondade e misericórdia de Deus, essa mensagem continua ardendo no meu coração. Amém? Deus seja louvado, que o Senhor te alcance poderosamente, possa ter um efeito desde já dentro da tua entranha, mexendo no teu consciente, inconsciente, no teu coração, nas tuas emoções, no teu psicológico, sejam todo o teu interior tomado pelo fogo do Espírito Santo de Deus, para que as demais coisas possam vir do Senhor. Para Deus começar a transformar algo numa casa, Ele precisa ser convidado para entrar nessa casa. Aleluia. Para Deus começar a transformar algo na tua vida, você tem que convocar Ele para a tua vida. Ué, irmão, Ele não está? Ele já não há de vir, Ele e vem nos buscar, sim, mas para Ele entrar na sua casa você tem que convidar. Jesus não entra em casa que não o convida, Ele não arromba a porta, Ele não pula muro, Ele não estraçalha barreiras, Ele entra se Ele for convidado. Por isso que a palavra do Senhor, através do apóstolo João, lá em Apocalipse, vai dizer que eis que o Senhor está à porta. Eis que eu estou à porta, diz o Senhor, e se você ouvir e abrir, eu entro e passo tudo contigo. Aleluia. Então dê espaço, é tudo da parte sua, para você querer viver o de Deus. É tudo você matar o teu eu, para você querer viver o de Deus. Deus está em todas as vidas, Ele é o autor da vida, Ele é o criador de todas as criaturas, mas para o poder dEle ser manifesto e essa vida está alinhada terra, céu, essa vida precisa convidar o Filho que foi entregue por nós há 2025 anos atrás. Esse sacrifício já foi feito, o plano perfeito da cruz, que nos envolve na salvação, na libertação de nossos pecados e o perdão para nossas vidas. Se você ainda não recebeu esse plano na tua vida, se ainda você não passou pela cruz, se ainda pela fé você não recebeu Jesus na tua vida, não tem como falar que é da parte de Deus. Deus dá livramento, Ele é misericordioso, Deus vem te acordando dia após dia, mas algumas coisas não estão acontecendo por essa falta de compromisso e relacionamento. Amém? Vigia e ora. Vigia e ora. O único dever do diabo e os seus anjos caídos que ficam ao derredor aqui nessa terra é atrapalhar a tua comunhão com Deus, é te afastar da cruz, é te colocar coisas na cabeça que você vai achar que não é, que você vai achar que é loucura, mas na verdade para os que estão de fora é loucura, mas para quem está dentro é poder e salvação, diz o apóstolo Paulo, uma das suas cartas aos Coríntios. Amém? Deus seja louvado, irmãos. Lucas 11, eu vou dar uma percorrida no texto, depois vou chegar onde o Senhor me levou, mas eu vou lendo com os irmãos aqui e dando uma refletida em cima que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Amém? Lucas 11, do versículo 1 até o 4 eu vou ler, depois eu vou para o 9 até o 13. Aleluia! E aconteceu que ele estava orando, Jesus, em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Os discípulos de Jesus andava ali na terra, os discípulos o seguiam, seguidores de Cristo. De repente os discípulos falam para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos de João foram ensinados por ele. Aí você para, e o Senhor parou aqui comigo. Os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a orar. Os discípulos, quando andavam com Jesus, eles não jejuavam e não oravam. Os que andavam com Jesus. Aí você fala assim: como assim, irmão? Em Mateus 9,14, aleluia,
Eu vou ler aqui com os irmãos para não sair muito fora. Então vieram te ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de Jesus. E disse-lhe Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que ele será retirado, então há de jejuar. Enquanto Jesus estava com eles na terra, Jesus falou para eles: por que eles vão jejuar? Sendo que o noivo está aqui na terra. Mas quando o noivo subir, quando o noivo for tirado no meio deles, há de jejuar. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus falava: não precisavam jejuar, porque o próprio Cristo estava ali com ele. Aleluia. E a oração, eu creio que era do mesmo sentido, porque os discípulos falam para Jesus ensinar eles a orar. Naquele tempo, naquela época, os discípulos seguiam Jesus e aprendiam com Jesus. Com certeza alguns oravam, outros tinham algumas dificuldades, mas eles estavam aprendendo com Jesus. Aleluia. Hoje a gente tem o Espírito Santo que nos ensina a orar como convém, porque não sabemos. Aleluia. Hoje temos um privilégio divino de ter a presença do Senhor dentro da nossa vida. E a palavra de Deus fala que a gente só tem que abrir a boca e Ele falará por nós através do teu Espírito Santo. Nessa época os discípulos não tinham, por isso que os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orarem. Aleluia. E em Mateus 9,14, o próprio Cristo fala que quando Ele estivesse aqui na terra não precisaria jejuar, mas Jesus está com o Pai à direita e você tem jejuado. Aleluia, você tem orado continuamente? É tempo de oração, de jejum, é tempo de comunhão, porque o noivo ainda não veio, ele está com o Pai, está à direita do céu. Aleluia. Então temos que nesse tempo orar e jejuar. Muita gente fala que não precisa jejuar, muita gente fala que não precisa disso, aquilo. Jesus deixa claro: enquanto o noivo estiver na terra, não precisa, mas haverá dias que o noivo será tirado da terra, e há de jejuar, e aí jejuarão. Amém? Então os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orarem. A importância da oração na nossa vida diária, na era do qual a gente vive hoje, da graça, a gente vive pela fé em Cristo Jesus, e a oração a gente se comunica com Deus em espírito e em verdade. Se você não ora, se você não anda no espírito, não tem como você saber coisas da parte do Senhor, não tem como você conhecer a Deus dia após dia. Amém? E Jesus fala para os discípulos: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ensinando os discípulos a orar, e já glorifica ao Pai que está no céu. Pai nosso, coletivo, comunidade, comunhão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já veio uma porção diária para você, se você recebeu mais um dia, e pode ter certeza que junto com esse dia vai vir o teu pão, o teu sustento da parte do Senhor, se você crê que Ele é na tua vida. Amém? Tem gente que não crê e quer a provisão, mas se você não crê e não ter fé, não tem como a provisão vir sobre você, porque a tua incredulidade vai reter os milagres de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Creia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já recebeu a porção diária, já recebeu mais um dia, e as outras coisas vão ser acrescentadas se você ficar firme na fé com Cristo Jesus. Aleluia. E perdoai nós dos nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que nos devem. Perdoa nós, papai, dos nossos pecados, assim como nós perdoamos todos os que nos devem, que nos fez mal, que nos frustrou, que nos atacou, que nos machucou. Perdoa nós, assim como nós perdoamos. Como que vem um perdão de Deus sobre a tua vida quando você perdoa quem te feriu aqui na terra? Por quê? Quem te feriu, quem te fez mal? Porque todos os dias há de nós pecarmos, não viver no pecado, pecarmos. E Deus, mesmo assim, na sua infinita misericórdia, Ele libera perdão para a nossa vida. Quando a gente confessa, quando a gente está diante dEle, né, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele fala para nós fazer o mesmo com quem fazer algo com nós aqui, liberar o perdão para essas vidas também, porque o Pai libera para nós, porque nós não podemos transferir essa liberação de perdão para outras vidas. Tem gente que tem a audácia de falar que quem perdoa é Deus, está certo, mas e aí? Você não está com Deus? Aí você vê se a pessoa é de Deus ou não. Aí você vê se a pessoa procura fazer o que agrada a Deus ou não. No perdão, se ela fala assim, quem perdoa é Deus, eu só desculpo. Meu Deus do céu, eu repreendo já esse pensamento maligno da tua vida e tira essa seta em nome de Jesus, para que você tenha uma clareza do que é a liberação do perdão, faz bem para a sua própria alma.
Você não tem noção do peso espiritual que sai da tua vida, da carga que vai sair das tuas costas, o quanto você vai andar mais leve quando você aprender a liberar perdão para quem te fez mal. Você fez tanto mal para Jesus, você faz tanto mal para Jesus e Ele vem tendo disponibilidade, mediante o teu confessar, a te perdoar. Pois aquele que confessa diante do Senhor alcançará misericórdia. E por que não liberar para pessoas que estão aí à tua vista? Por que não liberar perdão para pessoas que estão aí ao teu redor? Aleluia, eu preciso falar algo aqui em nome de Jesus. Se Jesus volta hoje, o teu coração tem algo com alguém, alguma mancha, alguma mágoa, e você não liberou por orgulho, por ego, você fica. Aleluia, é sério. É muito forte. E perdoai-nos. Jesus ensinando os discípulos a orar ao Pai em nome de Jesus. E perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo o que nos deve, a todos que nos faz mal, a todos que nos feriram, e não nos conduz à tentação, mas nos livre de todo o mal. Aleluia. Agora eu quero pular para o 9. Amém? Deu para pegar um pouquinho os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a orarem? Os discípulos, quando Jesus estava na terra, você percebe que não tinha um ministério formado totalmente de oração, porque eles estavam aprendendo os 3 anos que Jesus ficou com eles aqui, aleluia, de ensinamento, e nós estamos aprendendo até hoje. Enquanto nós estivermos aqui, pedimos direção a Deus em nome de Jesus através do Espírito Santo. Hoje temos o Espírito Santo. Naquela época eles estavam, estou lendo a passagem de Lucas ainda, não tinha Atos 2, o Espírito Santo não tinha descido sobre eles, não tinha acontecido aquele mover poderoso, aleluia, e os discípulos andavam com Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, do qual é formado por vários membros. Naquela época os discípulos andavam com Jesus, olhando Jesus, e acatando, e vendo, e praticando também, mas creio que alguns ainda não tinham tanta aquela ousadia, né, de ser ali, como eu posso dizer, tomado na audácia, na ousadia do Espírito, aleluia, da parte de Deus, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda. Por isso que Jesus diz: sede meus imitadores, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aleluia. Então temos que ter essa convicção do tempo que Jesus ficou na terra. Os discípulos que andavam com ele, os 12, tirando um da perdição, andou também, mas não, ele andou, ele comia, ele fazia tudo com Jesus, sentava à mesa, porém o coração dele estava longe. Judas, nos dias de hoje vemos muitos assim, que está na mesa, que está conosco, que está no nosso meio, que está em comunhão, mas o coração ainda está longe. E você vê isso quando você vê algo acontecendo de pessoas que estavam perto, e você fala: meu Deus. Jesus fala: não escandalizem. Aleluia. Então temos que estar cada vez mais enraizado e vivendo uma comunhão de oração, de jejum, de intimidade com Deus. Essa era do qual vivemos é para isso. Orar sem cessar. Jejue. Enquanto o noivo tiver, não precisaria, mas o noivo já subiu, está à direita de Deus. Então a gente está na era de jejum e oração, era da graça. Você precisa jejuar, você precisa mortificar a tua carne, você precisa ter o autocontrole. O fruto do Espírito Santo tem que ser manifesto na tua vida, e o jejum te ajuda a ter a temperança, o equilíbrio, e ter a mortificação de vontades na tua vida, que às vezes você não está tendo controle. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. Versículo 9, irmãos, em nome de Jesus. Jesus ensinando eles a orar, o Pai Nosso, a oração universal, que os discípulos querem saber como que ora. Imagina os discípulos vendo Jesus, né? Cada lugar que passava, curava, expulsava o demônio, orava ao Pai, e chegou uma certa parte que os discípulos falaram: mestre, ensina-nos a orar desse jeito, porque o texto começa assim, no capítulo 11, e aconteceu que ele estava orando, Jesus, em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Estava observando. Ele estava orando em um certo lugar e os discípulos estavam observando. Quando ele acabou a oração: Senhor, eu quero ser assim, eu quero orar ao Pai, eu quero que o poder desça, eu quero que o fogo seja manifesto nos dias de hoje, para nós, na nossa caminhada em Cristo. Senhor, me ensina a orar, me ensina a fazer, me ensina a estar disposto cada vez mais para o Senhor operar as tuas vontades sobre a minha vida através do Espírito Santo. Me ensina a viver, papai, poderosamente no teu propósito. Aleluia. Peça ao Senhor, não deixe de clamar a Deus, Ele está disponível. O Espírito Santo de Deus vive e habita dentro de ti. Amém? Deus seja louvado. Versículo 9: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á,
buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrirá. Tem muita gente que fala, só pedir que você recebe, só aclamar a Deus que Ele vai te responder, só você pedir crendo que Ele vai fazer. Quantas coisas que você pediu para Deus e Ele não fez? Para nós, crente, cristão, ou ainda quem não está, e temos experiências, temos muitos testemunhos com certeza, do que a gente pediu do nosso jeito e não aconteceu. Mas Efésios 3:20 vai falar que quando a gente pede para o Senhor, crendo para Ele fazer a vontade dEle, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando você pede mal para o teu eu, para você esbanjar, Tiago, apóstolo Tiago, na carta de Tiago, ele vai falar que a gente não sabe pedir, a gente pede mal, por isso não vos recebeis. Então tem tudo uma colocação. Deus não vai te dar algo que Ele saiba que você vai afastar dEle. Deus não vai te liberar uma porta que Ele sabe que você pode se afastar dEle. Deus não vai te dar riqueza em dinheiros, porque Ele sabe, Ele é onisciente, que você pode se afastar dEle. Se contenta com o que você já tem da parte do Senhor e viva um dia de cada vez na presença do Espírito Santo. Aleluia. Reconheça o que Ele já fez. Não murmure, não se lamenta pelas coisas que não veio. Amém? E eu vos digo, pedi e dar-se a vós, buscai e encontrarei. Pedir e dar, sim, você vai pedir algo em nome de Jesus, Ele vai te dar. Aleluia. Mas o dar, o receber do céu, não é como nós imaginamos. Da parte do Senhor, quando a gente pede, não tem como vir no mesmo nível, porque a gente está pedindo da terra para um Deus do céu. Aleluia. Por isso que de muitas das vezes a gente espera a resposta, faz propósito, levanta a campanha, aleluia, 10 dias disso, 10 dias daquilo, e acaba, você não vê nada, mas quando você for ver mais a profundo, se você pedir sensibilidade no ouvir e no ver, através do Espírito Santo, você vai ver que se concluiu em cima do que você se propôs com Deus, mas não foi do jeito que você imaginava ou queria, mas Ele não deixou de entregar, Ele não deixou de abrir. Aleluia. Por quê, irmãos, em nome de Jesus? Porque quando a gente pede a Deus, pedir a Deus e Ele nos dará, não quer dizer que Ele vai nos dar o que exatamente estamos pedindo. Já pensou? Se Deus dá tudo o que você está pedindo, meu Deus do céu. Graças a Deus Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Enviou o Filho através do Espírito Santo e tem todo esse amparo poderoso do céu. Você já pensou, tem vezes que eu encontro alguns irmãos e irmãs, eu falo assim, você imagina que Deus, você imagina você fazer tudo o que você tem vontade? Você imagina Deus te dar tudo o que você pede no seu eu? A nossa natureza não é boa. Sim, verdade. Mas a decadência de Adão lá do pecado, por um entrou o pecado e tá, verdade, mas por outro entrou a libertação, entrou a graça, entrou a salvação, entrou a vida eterna depois daqui, aleluia. Por um homem entrou o pecado, pelo segundo homem superabundou o pecado, Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 5, é verdade, sim, mas a nossa natureza é mal. E se você não se esforçar todos os dias para mortificar a tua natureza mal, para viver através da misericórdia de Deus, através do Espírito Santo que habita em você, para você alimentar mais o Espírito, para que ele seja vivificado na sua vida, se você não se esforçar para isso, a tua natureza vai se manifestar. O que seria isso, irmão? A tua carne vai tomar parte da tua vida, e suas vontades vão voltar, o que você não fazia mais, você vai voltar a fazer. Por quê? Você está alimentando mais a carne. Não precisa de muito para você ver resultados ao contrário, ou ver resultados que não é bom aos olhos de Deus. É só você perceber quando você não tem mais interesse de fazer algumas coisas que agradam ao céu, e você acha que está tudo bem, chega algum irmão de Deus para falar contigo, você fala que está tudo bem, e de repente você se vê a carne sua levantando, quando você está falando coisas que não é para falar, você já afasta um pouco da comunhão, você está alimentando a carne automaticamente, só de você não estar mais em oração, não estar mais em comunhão na igreja, não estar mais ministrando, louvando, está no fogo ali, naquela labareda, naquela comunhão de gravetos queimando, só de você não estar ali, a sua carne já alvoroçou e você nem percebeu. Muitos dos irmãos às vezes acontece como Sansão foi, ele nem percebeu,
nem se deu conta do que ele estava sendo ali um motivo de chacota para o diabo. Brincou com o poder de Deus que tinha sobre a vida dele, né? Brincou com o dom de Deus que tinha sobre a vida dele, e acabou sem os olhos, e acabou as pessoas fazendo ele como motivo de chacota, né? E Deus deu poder para ele derrubar todo aquele templo, porém ele morreu em cima daquele tijolo, em cima daquelas colunas, porque brincou. Os pais falavam: não vai procurar a mulher com os filisteus lá, as filisteias, procura daqui de dentro. Pessoas que estão em Cristo estão procurando as coisas no mundo. Pessoas que estão buscando milagres em Deus estão buscando conforto no mundo. Não tem como. Isso é motivo de chacota para o diabo, quando você pisa aqui, pisa lá. Aleluia, Deus seja louvado. Pedir, Deus dá, mas não quer dizer que vai dar do jeito que eu estou pedindo. Por que isso, irmãos? Porque eu quero deixar claro, em nome de Jesus, porque a vontade do Senhor, em Romanos 12, 2, vai falar que quando ela é se achegada, ela se torna boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, pedir, dar, bater, abrirei, sim, mas do jeito dele. O querer, o efetuar é dele. Ele não vai negar nada para os seus. Amém? Quero finalizar agora no versículo 11. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, nós que somos pais, se um filho pedir pão, acaso lhe dará pedra? Ou se ele pedir peixe, trocará o peixe por uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós sendo maus, Jesus para os discípulos, conversando, aquela pregação abençoada, doutrinada, exortação, então, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aleluia, o Espírito Santo não tinha sido manifesto ainda na terra, não tinha acontecido Atos 2, Pentecoste. Aleluia, Jesus está falando assim: se vocês